gente, vamos a mais uma aula de História voltada para os alunos do 7º ano com o tema do Renascimento. O Renascimento foi uma nova visão de mundo. Ele surge a partir da transformação que envolve a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Ele promove um retorno à antiguidade clássica, pois era considerado um período de grande esplendor. Essa antiguidade clássica aí é justamente fazendo referência à cultura romana e à cultura grega. E o conceito do Renascimento foi um movimento científico e cultural que atingiu as artes, a música, a filosofia, o teatro, as ciências, etc. Surge na Península Itálica em fins do século XIV e início do século XV. Aqui eu coloquei algumas características do Renascimento. Por que algumas? Gente, tem várias características do Renascimento. Aqui eu coloquei algumas para vocês reforçarem, mas quando vocês forem estudar no livro de vocês, vocês vão ver que tem mais uma série de características. Então, entre as que eu coloquei para vocês, eu coloquei o humanismo, racionalismo, individualismo, cientificismo e antropocentrismo. O humanismo, ele preza a humanidade, ele preza o ser humano na ciência. O racionalismo, como o próprio nome já diz, preza a razão. O individualismo, o indivíduo, a individualidade de cada pessoa. O cientificismo, a ciência, e o antropocentrismo, colocando o homem no centro de tudo. A Itália como berço do Renascimento. A vida urbana e as atividades comerciais italianas sempre foram mais intensas do que no restante da Europa. Então isso já é um motivo para a Itália ter sido pioneira aí na questão do Renascimento, né? A Itália foi o centro do Império Romano, lembrando que o Renascimento ele queria um certo retorno à Antiguidade Clássica. E na Antiguidade Clássica a gente tem a questão da cultura romana. Então, como a Itália foi o centro desse Império Romano, acabou se destacando aí na possibilidade de iniciar esse renascimento. Outro motivo foi o acúmulo de riquezas obtidas através do comércio com o Oriente, que financiou a produção cultural da época, os mecenas. E aí eu coloquei para vocês o que são os mecenas. Os mecenas eram burgueses que apoiavam, protegendo e patrocinando os artistas com o objetivo de exibir sua riqueza e prestígio. Então os mecenas nada mais eram do que pessoas que tinham muito dinheiro e investiam nesses artistas. Porque a partir do momento que esses artistas começavam a crescer, começavam a expandir as suas obras, esses mecenas eles acabavam ganhando mais prestígio, ganhando mais conhecimento, ganhando mais visibilidade. Alguns nomes que se destacaram no Renascimento. Nós temos Leonardo da Vinci, né, com a famosa Mona Lisa. Lembrando que Leonardo da Vinci ele não foi apenas pintor. Ele foi pintor, ele foi cientista, ele foi escultor, ele foi de tudo um pouco, quase um bombril da Renascença. Temos aí Michelangelo, Rafael Sanzio, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Galileu Galilei, Nicolau Maquiavel e Giordano Bruno. Temos vários outros nomes que se destacaram no Renascimento, gente. Aqui são só alguns, certo? No livro de vocês vão ver que tem vários outros nomes. Inovação da arte renascentista. A arte renascentista, ela inovou em alguns aspectos. Por exemplo, ela começou a mostrar mais animais, seres humanos e natureza. Os principais temas da arte renascentista eram a mitologia e personagens bíblicos, e também inovou na questão das técnicas, que colocou como novas técnicas a composição em pirâmide, a perspectiva e a técnica de luz e sombra, por exemplo. A decadência do Renascimento italiano. O Renascimento italiano ele começa a ruir a partir de lutas políticas internas entre cidades e Estado e a intervenção das potências políticas da época. Além disso, o comércio italiano ele começa a cair devido à ascensão de Portugal e da Espanha através das grandes navegações, que já foi um assunto que nós vimos, né? Deixo para a tarefa de vocês a leitura do capítulo 6, que vai da página 61 a 66, e atividade na página 67 a 71, com exceção da seção pesquisando, tá certo, gente? Bons estudos para vocês!